Olá, turma, tudo bem? Então, como eu expliquei no vídeo sobre a metodologia, hoje a gente vai estar dando início ao módulo de microbiologia. E vamos iniciar, né, com esse vídeo explicativo. Hoje, inicialmente, a gente vai conhecer somente alguns conceitos básicos referentes à microbiologia, para que vocês possam, nas próximas semanas, conseguir entender um pouco, né, sobre como funciona, né, todos os seres que a gente vai estudar e também com relação a algumas técnicas e alguns procedimentos que vão ser abordados aqui nesse módulo. Então, na verdade, hoje é somente uma aula introdutória, tá bom? Então, para que a gente possa dar início ao módulo de microbiologia, primeiramente a gente precisa entender sobre o que é microbiologia, né? A microbiologia, que é a matéria que a gente vai estar estudando hoje, nada mais é do que uma ciência que estuda os micro-organismos, né? O que são micro-organismos? Né? Micro-organismos são seres microscópicos, ou seja, não é possível ver esses seres ao olho nu. Então, para que a gente possa estudar sobre esses seres, é necessário fazer a utilização, né, de microscópio, né, um equipamento que faz a ampliação desses seres que não é possível ver ao olho nu. Então, para que a gente possa, né, estudar e entender sobre a microbiologia, a gente vai ver que, na verdade, a gente precisa separar esses seres, né, em alguns grandes grupos, que é o que a gente vai estar estudando, né, mais à frente nas próximas aulas. Mais à frente eu vou estar explicando um pouquinho melhor sobre. Então, como eu falei para vocês, o principal objetivo, né, da microbiologia são estudar esses seres microscópicos, ou seja, os micro-organismos. E quem são os micro-organismos? Né? Os micro-organismos são as bactérias, os fungos, os protozoários e os vírus. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar estudando, né, especialmente sobre esses seres, né? Cada semana a gente vai estar abordando um deles, né? Levando em consideração que existem pouquíssimas doenças que venham ser causadas por um protozoário, a gente vai estar, né, abordando muito mais as bactérias, os fungos e os vírus, e os protozoários a gente vai falar bem basicamente. Mas acaba que o nosso foco de estudo vai ser esses 4 seres microscópicos, tá ok? O principal objetivo da gente conhecer nas próximas aulas é como funciona, né, esses 4 micro-organismos. Tem como objetivo a gente entender como esses seres, ao entrar em contato com o ser humano, causa, né, uma doença, né, na sua grande maioria das vezes. Existem algumas bactérias, né, e alguns fungos que são benéficos à saúde, mas em sua grande maioria não. E aí, para que a gente possa estudar cada um deles em uma dimensão um pouco melhor, né, a gente transforma a microbiologia, que é uma grande ciência, a gente vai subdividir ela em outras matérias que se estudam mais especificamente. Então, a gente vai dividir a microbiologia em bacteriologia, em virologia, em micologia e em parasitologia. Qual é o objetivo de cada um deles, né? A bacteriologia tem como principal objetivo estudar sobre as bactérias. A virologia tem como principal objetivo estudar sobre os vírus. A micologia sobre os fungos e a parasitologia sobre os parasitas e os protozoários. Tá ok?
Então, como eu falei para vocês, para que a gente possa estudar sobre a microbiologia, a gente precisa, né, conseguir enxergar esses seres que são os micro-organismos, e para isso a gente utiliza, né, como principal, né, instrumento o microscópio. A gente vai ver que um dos primeiros microscópios que existiu foi esse da imagem, né? Se vocês perceberem, ele era muito rudimentar, não era nada tecnológico. E na atualidade a gente já utiliza esse, né? Esse segundo microscópio que aparece na imagem, se vocês perceberem, ele possui várias lentes, né, que consequentemente vai facilitar ao estudo desses micro-organismos. Quando na verdade era o microscópio da imagem anterior, existiam seres ainda que eram do tamanho, né, de um nanômetro, né, que é um dos tamanhos menores que existem na face da Terra, que esse microscópio ele não conseguia enxergar. Já esse da atualidade, né, ele aborda todos os seres microscópicos. E aí, né, nessa próxima imagem a gente vai ver alguns seres, né, com a imagem um pouco ampliada, né? Esses seres, como eu falei para vocês, são seres que a partir da foto do nanômetro é possível, né, a gente conseguir enxergá-los. Sem a presença desse microscópio é impossível, né, conseguir fazer com que essa imagem seja enxergada ao olho nu, tá? Então é necessário que toda vez que a gente for estudar sobre uma bactéria, sobre um fungo, sobre um vírus, né, necessário a utilização desse microscópio, tá bom? E aí a gente vai aprender um pouco agora sobre as características desses seres vivos, né? E aí quando eu falo de seres vivos, eu estou falando tanto desses seres, né, microscópios, quanto também referente aos animais, quanto também referente às plantas, quanto referente aos próprios seres humanos. Tá? Então a gente vai estudar um pouco dentro da ciência, tanto da microbiologia, ciências existentes. Então, uma das características, né, que no caso a gente vai considerar, né, que os seres vivos, eles têm características de seres brutos, né? Né, exemplo, a gente possui como ser humano características um sapato, uma mochila. A gente tem características e propriedades diferentes, né, desses seja considerado como seres microscópicos. A gente vai estar estudando também tem algumas dessas características que se diferem de um ser bruto. E aí, vendo, né, sobre as características, né, a primeira característica que a gente vai ver é com relação à questão da composição química, né, que essa composição química vai ser complexa, levando-se em consideração que a gente é formado por uma matéria viva, né, e aí, consequentemente, né, essa matéria viva vai ter uma composição mais complexa do que seres que são formados por matéria bruta, tá ok?
Outra característica muito importante referente ao ser vivo é com relação à questão da sensibilidade e da irritabilidade. Esses dois conceitos, eles são conceitos muito parecidos, mas eles são diferentes. A gente vai considerar como irritabilidade a capacidade, né, de um ser vivo responder a um estímulo, né, proveniente do meio ambiente. Já a sensibilidade é a capacidade, né, de cada ser vivo ser diferente, reagir diferente a um estímulo. Um exemplo, né, para que fique bem claro essa diferença sobre irritabilidade e sensibilidade. Todo ser vivo, como eu falei para vocês, ele tem a capacidade, né, de ter irritabilidade. Ou seja, né, vamos supor, você e uma colega, né? Se tá um ambiente frio, as duas pessoas vão sentir frio. Ou seja, as duas pessoas sofrem, né, o estímulo do ambiente. Porém, né, além dessa questão que seria esse estímulo, a capacidade de receber esse estímulo, que é a irritabilidade, a sensibilidade que cada um sente sobre o estímulo. Ou seja, no exemplo que eu dei, as duas pessoas sofriam o estímulo, né, do frio. Então, da temperatura baixa do ambiente. Então, as duas pessoas sentiriam frio. Mas elas não vão sentir frio numa intensidade igual. Ou seja, vamos supor, a gente brinca muitas das vezes que a gente chama a pessoa de calorenta, né? Então, uma pessoa, ela vai sentir uma intensidade do frio, né? A outra pessoa vai sentir, né, uma outra intensidade. Da mesma forma, com relação à questão da dor, né? Vamos lá, outro exemplo, as meninas, né? As mulheres, normalmente, no trabalho de parto, elas vão sentir dor. Ou seja, elas estão sofrendo um estímulo. Então, elas estão sofrendo o processo de irritabilidade, né? Que seria, no caso, o processo de dor. Porém, né, pelos relatos que se conhece, cada uma classifica essa dor do parto em uma intensidade diferente. Então, essa capacidade, né, de sentir estímulos diferentes, ou seja, eu sinto menos dor do que você. Isso seria a sensibilidade. E aí, né, pra gente fechar essa temática, todos os seres vivos, eles têm a capacidade, né, de irritabilidade, ou seja, todos têm a capacidade de receber estímulos do ambiente. Porém, né, só os animais, eles possuem a sensibilidade. Ou seja, quando eu falo em animais, nesse caso, turma, eu estou falando com relação a tantos os animais racionais, que seria nós seres humanos, quanto aos animais irracionais. Exemplo, a planta, né, não sofreria, né, uma sensibilidade, né? A gente não tem como mensurar com relação a características de diferenciação de estímulo entre uma planta e a outra, né? Da mesma forma do que as bactérias, da mesma forma do que os fungos, né? Então, somente os animais existe a característica da sensibilidade. Outra característica do ser vivo é o que a gente chama de ciclo vital. Todos os seres vão seguir a seguinte ordem. Todos os seres vivos vão nascer, se alimentar, crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer. Todos vão seguir essa ordem. Não tem como inverter essa ordem ou parar essa ordem. Eles com relação à questão da duração, né?
Ou seja, o tempo que isso vai levar para acontecer todo esse ciclo. Então a gente vai ver que algumas bactérias, né, completam esse ciclo em 30 minutos e outros seres podem demorar milhões de anos para poder cumprir esse ciclo. Mas, como eu falei para vocês, todos os seres eles têm a característica, né, de fazer esse ciclo, essa ordem, né, de ciclo de vida. A quarta característica vai estar relacionada à questão, né, da organização celular. E aí a gente vai falar que todos os seres vivos, né, tirando, né, os vírus são constituídos por células. Né? Então, as células, a gente fala que as células são as unidades básicas de formação de um ser vivo. Como provavelmente, né, vocês já devem ter visto na escola, né, durante a formação fundamental de vocês, a gente sabe, né, que os seres humanos, né, são compostos por células, né? Qual é o conjunto de células, né? Várias células formam o quê? Os tecidos, né, formam os órgãos formam os sistemas e os sistemas, né, formam o organismo como um todo, o corpo humano. Né, que da mesma forma do que o ser humano, qualquer outro ser vivo, com a exceção do vírus, tem como unidade estrutural básica as células, né? Ou seja, são formados por células. Pode ter a mesma complexidade do que o ser humano ou pode ser mais simples. E aí, né, da mesma forma, né, do que os micro-organismos, a gente vai ver que as células também elas só podem ser vistas, né, através da utilização de microscópio. E aí, com relação a essa característica de todo ser vivo ser composto de célula, a gente vai ver que a gente pode classificar em duas formas, né? A gente pode classificar ele como pluricelular ou a gente pode classificar ele como unicelular. Qual é a diferença entre um ser pluricelular e um ser unicelular? Né? Quando a gente está falando de um ser unicelular, a gente está falando, né, de um ser vivo que é composto somente de uma célula. Né? Então, a composição do corpo, né, do organismo desse ser vivo é composto somente por uma célula. Nesses casos, a gente tem como exemplo principalmente as bactérias. Quando o organismo desse ser vivo é composto por mais de uma célula, ou seja, por duas ou mais células, a gente vai classificar que esse indivíduo é um ser pluricelular, né? Um exemplo disso que a gente tem é o ser humano, né? Um exemplo disso que a gente tem são os animais, são, né, as plantas. Todos esses seres possuem mais de uma célula para formar o seu organismo. Consequentemente, eles vão ser classificados como seres pluricelular. Além disso, né, a gente tem mais uma característica que é relacionada à nutrição. A gente vai ver que todos os seres vivos eles necessitam de nutrientes para poder para poder sobreviver, né? Como a gente já viu nos slides anteriores, a alimentação ciclo vital, ou seja, para que se continue, né, o ciclo vital, né, até o indivíduo morrer, ele precisa, né, se alimentar. Então todos os seres precisam de nutrientes, precisam se alimentar. Mas aí a gente pode classificar esses seres vivos pela forma de nutrição. Existem duas formas de nutrição que a gente vai ver agora.
A primeira forma que a gente vai ver, né, é a classificação que a gente chama de autotrófos. Né? O que são autotrófos? Os autotrófos são seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Ou seja, eles não dependem, né, de outros seres vivos para poder se alimentar e sobreviver. Né? Um exemplo que a gente tem seria referente às plantas e às algas. As plantas e as algas, elas fazem um processo chamado fotossíntese. O que significa fotossíntese? A fotossíntese nada mais é do que a utilização da luz solar para produzir energia, né? Então eles vão produzir energia, vão produzir nutrientes através da captação da luz solar, né, em um seu processo interno, produzir o seu próprio nutriente. Já os seres que a gente classifica como heterotrófos são seres que não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ou seja, eles precisam ingerir outros animais, outros vegetais, para que possa se alimentar. Exemplo disso seria nós, seres humanos, né, que a gente faz a utilização, né, de outras espécies de plantas, frutas, vegetais, enfim, para que possa sobreviver. A gente não tem a capacidade, como a das plantas, de produzir, né, o nosso próprio alimento. Então a gente classifica como heterotrófos, da mesma forma do que todos os outros animais. Mais uma característica que a gente vai ver é com relação à questão do metabolismo. Todos os seres vivos, eles fazem reações químicas, né? E aí a gente vai classificar, né, as reações químicas, né, o conjunto dessas reações químicas a gente vai chamar de metabolismo, que eles produzem, né, eles fazem essas reações químicas com o objetivo de se transformar, né, de transformar ou de degradar alguma substância. E aí, né, esse metabolismo, em sua maioria das vezes, vai fazer com que esse indivíduo ele se desenvolva, né, ou ele se desgaste. Ou seja, né, como no slide anterior, referente à questão da nutrição, né, os animais, todos os seres vivos, né, um exemplo dos animais, nesse processo de nutrição, né, de alimentação, eles fazem reações químicas, né, referente a esse alimento. Consequentemente, essas reações químicas, né, são para absorção dos alimentos, e isso vai fazer com que seja algo benéfico para esse organismo, para esse corpo. Consequentemente, nesse caso, o corpo ele vai se desenvolver. Existem casos onde, né, essas reações químicas são maléficas, onde, né, vão ser produzidas toxinas, né, que em sua maioria das vezes, quando é algo maléfico, o corpo ele tende, né, a eliminar, mas não em todos os casos. Referente à questão da movimentação, a gente vai ver que todos os seres vivos também têm a capacidade, né, de se movimentar voluntariamente. Uns, né, têm a capacidade rápida e ativa, como são as características dos animais. E aí, lembrando de novo, quando eu falo em animais, eu estou falando em animais racionais e animais irracionais. Quanto também com relação às plantas. As plantas também têm a capacidade, né, de se movimentar, mas, né, para que a gente possa observar essa movimentação das plantas, essa observação precisa mais ser cuidadosa, pois esse acontecimento nas plantas acontece de uma forma muito mais lenta. Mas, como eu falei, todos têm a capacidade de se movimentar. A última característica que a gente vai ver
é com relação à questão da reprodução. A reprodução, né, dos seres vivos, todos eles também têm a capacidade de se reproduzir. Porém, né, a reprodução ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita da forma sexuada ou pode ser feita da forma assexuada. E aí, né, a gente vai ver cada uma delas, como acontece. Mas a gente precisa entender, né, que o mecanismo, né, o mecanismo, no caso de reprodução desses seres vivos, né, ele vai ser de forma variada, né? Dependendo do caso de cada ser, é necessário a gente entender se ele faz a sua reprodução, né, em um novo ser semelhante a ele, através da forma, como eu falei, sexuada ou da forma assexuada. Explicando inicialmente sobre a forma assexuada, a gente vai ver que a reprodução que é feita de forma assexuada, a reprodução é feita pelo próprio indivíduo, ou seja, ele vai, né, produzir, né, outros indivíduos, outros seres que são iguais a ele, né, através da sua própria origem. Normalmente, esses casos de formas assexuadas são feitos por algumas bactérias e pela ameba, né? A multiplicação que é feita, gente, para a multiplicação das células que é feita, né, para que um só indivíduo, né, um só ser consiga se autorreproduzir, a gente chama que é a realização do processo mitose e meiose, que provavelmente vocês já devem também ter estudado, né, no ensino fundamental de vocês durante o processo escolar. Então, né, só para vocês entenderem, né, supondo que a bactéria seja como se fosse uma bola de futebol. O formato dessa bactéria é uma bola, né? A gente vai ver que nesse tipo de reprodução, que é a reprodução assexuada, essa parte, né, integrante dessa bola de futebol vai se desmembrar do corpo, né, dessa bactéria para transformar em um novo ser vivo, né? Então a gente, nesse caso em específico, a gente não precisa conhece como, por exemplo, nos seres humanos, que seria, né, a necessidade de existir um macho e uma fêmea. E aí, como eu falei para vocês, né, no exemplo aqui, se vocês perceberem, né, na imagem inferior, a gente tem um exemplo, né, de reprodução assexuada, né, onde existe somente um ser, esse ser, parte dele vai se desmembrar e formar um novo ser semelhante àquele. Já, gente, na forma sexuada, vai existir a necessidade da participação dos gametas. Mais do que células, né, que carregam o material genético dos seres que vão ser necessários para a produção de um novo ser humano. Nesse caso, da forma sexuada, é necessário, né, 2 seres vivos, né, um masculino e um feminino, né, e desses seres masculino e feminino vão se fundir, né, os gametas, né, o gameta masculino e o gameta feminino, para produzir um novo ser. A gente conhece, né, esse encontro entre o gameta masculino e o gameta feminino, a gente conhece como fecundação, né? Essa fecundação vai produzir uma célula que se chama célula-ovo, e essa célula vai se desenvolver para surgir um novo ser.
Consequentemente, esse novo ser ele vai possuir genes tanto da mãe quanto do pai, ou seja, tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino, e esse novo ser que vai surgir vai possuir características dos dois, da combinação entre esses dois materiais genéticos. Existem alguns seres que têm a capacidade de produzir tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino. Esses seres são conhecidos como hermafroditas e, consequentemente, eles conseguem fazer a sua autorreprodução do que acontece na forma assexuada. Nesses casos, a gente tem somente como exemplo as minhocas. Falando um pouco referente das necessidades de um ser vivo, a gente viu que todo ser vivo ele necessita de nutrição. Como a gente percebeu lá no ciclo vital, todo ser vivo ele precisa se alimentar para poder cumprir o seu ciclo vital de vida. Também que existem seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, que são os seres autótrofos, que seria o exemplo das algas e das plantas, mas a maioria dos seres vivos são heterótrofos, ou seja, seres que necessitam de outros animais e de outras vegetais para conseguir se alimentar e produzir nutrientes. E aí, através disso, através desses seres heterótrofos, a gente surge uma sequência que acaba fazendo com que um ser leve alimento para um outro ser. Esse caso que a gente conhece é conhecida, essa ela é composta por 3 grandes grupos de integrantes. A gente tem os seres que a gente chama de seres produtores, que são seres autotróficos que produzem o seu próprio alimento. Ou seja, ela é a base da cadeia alimentar. Porque esses seres eles não dependem de outros para poder sobreviver. Qual é o exemplo de ser autotrófico que a gente viu? As plantas e as algas. Então, esses seres eles vão conseguir se autoalimentar, através da produção do seu próprio alimento, e eles vão servir de alimentos para outros tipos de animais. Que seriam o que a gente conhece de seres consumidores. Os seres consumidores são seres que se alimentam dos seres produtores, que seriam, no caso, dos herbívoros, ou de outros seres que também são consumidores. Exemplo do ser humano. A gente, como ser humano, a gente consome quando a gente consome frutas, verduras, vegetais como um todo, mas ao mesmo tempo a gente também consome outros animais. Então a gente é o que a gente chama de consumidor secundário. E por fim, a gente tem os seres decompositores. Os seres decompositores, eles atuam referente à matéria orgânica, para transformar a matéria orgânica em inorgânica. E, consequentemente, essa matéria inorgânica é aproveitada pelos produtores e, consequentemente, vai continuar esse ciclo da cadeia alimentar. Exemplo das bactérias decompositoras seriam as bactérias e os fungos. Normalmente, gente, os decompositores, eles vão se utilizar principalmente de animais mortos, de consumidores, na verdade, mortos, que aí eles vão fazer a decomposição de toda essa matéria orgânica e somente manter a matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica, normalmente, ela volta para o solo,
E aí, né, como a gente já sabe, as plantas e as algas necessitam, né, de nutrientes, de alguns nutrientes que existem no solo para poder, no caso, fazer a sua autoprodução de alimentos, né, para que elas possam se se nutrir. Nessa imagem aqui, a gente esse esquema, né, como eu falei para vocês, tudo começa, né, pelas plantas, né, e nesse caso seriam, né, as plantas do fundo do mar, e aí, né, a gente faz com que, né, esses seres consumidores consumam os produtores, e aí a gente vai ter, né, os consumidores primários, secundários e terciários, e aí, consequentemente, após isso, a gente tem a questão da decomposição para que volte todo o ciclo e se inicie novamente. Como a gente estava conversando, gente, a gente falou que todos os seres vivos, eles são compostos por células, né? A gente viu que são as organizações estruturais básicas de um ser vivo, né? Todo ser vivo são compostos por células. E aí, essas células, elas podem ser de dois tipos. Ou ela pode ser de uma célula que a gente chama de célula eucarionte. A célula procarionte, né, é uma célula mais simples. Normalmente, né, as células procariontes, elas não têm o material genético dela, ou seja, o material que é utilizado para a questão de reprodução, ela vai estar solto dentro dessa célula. E a composição como um todo dessas células também são bem simples. Normalmente, gente, as células procariontes, que são células simples, elas são a estrutura básica de seres que são unicelulares, né? E aí a gente volta a conceitos que a gente já aprendeu nos slides acima, né? O que são células? O que são seres unicelulares? São seres, né, que possuem em sua formação, para a sua formação, somente uma célula, né? Então, esses seres unicelulares, normalmente, eles são formados por essa célula procarionte, né? Que tem como principal característica, né, fazer com que o seu gameta, né, fique solto, né? Essa parte, né, de material genético fique solto dentro de sua estrutura. Já, né, os seres vivos, os animais e outros seres que são mais complexos, ou seja, são pluricelulares. E aí, lembrando, o que são seres pluricelulares? São seres que possuem mais de uma célula. Normalmente, esses seres que são pluricelulares, eles são formados por células que a gente chama de células eucariontes, né? Quais as características das células eucariontes, né? São células, né, que material genético delimitado, né? Onde fica o material genético nesse caso? O material genético, né, no caso dessas células, ficam no núcleo. Se vocês perceberem a imagem abaixo, vocês vão ver que essa parte arroxeada é o que a gente chama de núcleo, ou seja, fica no meio dessa célula, e dentro do meio dessa célula, né, aonde fica o núcleo, dentro desse núcleo é onde vai ficar o material genético. Então, esse material genético, diferente do que a imagem acima, ele não vai ficar solto pela célula, porque ele vai estar preso ali dentro, né?
Mas como o material genético fica dentro desse núcleo, ao redor do núcleo vai existir uma membrana, né, que vai impedir que esse material genético saia dali de dentro, né? Essa membrana se chama carioteca, né? Então, a carioteca nada mais é do que uma membrana, né, que vai envolver o núcleo, impedindo com que o material genético, como acontece nas células procariontes. Além do material genético e do núcleo, a gente vai ver que existem outras componentes dessas células eucariontes, tendo em vista, como eu já falei para vocês, que essa célula é uma célula mais complexa. Nesses casos, esses outros componentes, eles têm um nome, são as organelas. As organelas do que dessa célula eucarionte que é mais complexa. Cada organela ela tem uma função para que essa célula ela possa funcionar corretamente, né? Existem as mitocôndrias, existem os lisossomos, existem os ribossomos, né? Que são todos exemplos de organelas que ficam dentro de uma determinada célula eucarionte. E aí vai ter, né, como, né, turma, essa matéria de organelas de células eucariontes ou células procariontes são matérias, né, de forma de ensino fundamental, né, e hoje a gente está aqui só para poder relembrar, né, essas definições, né, para que vocês possam nas próximas aulas ter a capacidade de entender, né, quando eu estiver explicando referente a alguma bactéria que seja unicelular e seja procarionte, né, então que vocês tenham esses conceitos básicos para que nas próximas aulas possa se decorrer melhor. Hoje, em específico, né, eu me encerro por aqui, né, e eu vou estar passando uma atividade para vocês, para que vocês possam fazer umas pesquisas sobre essas organelas, né. Acredito, né, que muitos já devem conhecer, né, de outras pessoas vão pesquisar e vão relembrar que já sabiam, mas por forma de não utilizar, né, acaba esquecendo. Mas hoje, enfim, como eu falei para vocês, é uma aula introdutória, então eu me encerro por aqui e vou estar colocando atividade para que vocês possam pesquisar sobre todas essas organelas que formam as células eucariontes e, né, possam me entregar até a semana que vem. Só para explicar um pouco para vocês, nas próximas, toda semana a gente vai ter uma atividade para ser entregue, né? Eu vou dar um prazo até a próxima aula e aí essa atividade pode ser uma pesquisa ou um estudo dirigido, né? E lembrando, né, que tanto as pesquisas quanto os estudos dirigidos são partes da pontuação da avaliação de vocês. Então é importante que vocês venham a estar integrando dentro do prazo correto, tá bom? Então é isso, gente. Como eu já expliquei para vocês e como tanto outro vídeo quanto nesse vídeo explicativo agora, caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo, tanto pelo grupo quanto pelo privado, mas tirem as dúvidas de vocês para que não existam dúvidas para as próximas aulas ou para os próximos módulos que vão ser necessários esses conceitos, né, que são conceitos básicos, mas que por questões de a gente não utilizar no nosso dia a dia, muitas das vezes, a gente acaba esquecendo, tá bom? Então, eu espero que vocês tirem as dúvidas de vocês, né, e entreguem a atividade, né, até semana que vem, na semana
semana trabalhar com cada um desses seres que a gente viu que a microbiologia, né, trabalha. Então, semana que vem a gente vai trabalhar sobre as bactérias, tá ok? Então, a gente vai conhecer um pouco relacionado à questão da formação das bactérias, o que elas causam, né? Qual são os benefícios e os malefícios de uma bactéria para um ser humano, né? Que é a nossa principal... É o nosso principal conhecimento que a gente tem que ter dentro da enfermagem referente à microbiologia, tá ok? Então, até semana que vem, turma.